Olá, você sabe o que muda no processo de admissão com o e-social na sua empresa? É sobre isso que eu vou falar, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei aqui, pois esse conteúdo vai ser muito importante para esclarecer essa dúvida e também para que você possa compartilhar com a sua rede de relacionamento. A questão é o seguinte: o processo atual que você deve ter de admissão de colaboradores deve ser algo parecido com isso. Você anuncia essa vaga em algum meio, faz a entrevista do colaborador, aplica um teste, aprova esse teste. Se aprovado o candidato, você já combina a data de início, envia uma relação de documentos, ele vai fazer o exame admissional e você já tem a clareza de que ele vai começar a trabalhar, inclusive pode começar no dia seguinte. É isso que acontece normalmente nas empresas. O que vai mudar com o e-social é o seguinte: você vai precisar planejar esse processo de admissão. Por exemplo, quando você contratar um colaborador, quando você estiver entrevistando um colaborador, naquele momento você já precisa saber se os dados deles já estão qualificados na base do e-social, se a base da Receita, o que ele tem de dados na Receita, bate com os dados no PIS. Um caso comum é quando o colaborador, uma pessoa, casa com outra e adota o nome. Inclusive o homem agora pode adotar o sobrenome da mulher, por exemplo. Então, nesse caso, ele pode estar numa situação em que um documento dele esteja com um dado errado, um dado diferente do que está, por exemplo, no cadastro do PIS, no cadastro da Receita Federal. Ele tem que regularizar. E quem que pode regularizar? Só o próprio contribuinte, ou seja, só ele pode regularizar. Então, se você não tiver essa informação, aprovar a pessoa, enviar para que ele faça o exame admissional, você pode enfrentar esse problema. Então, você vencendo essa etapa de verificar que se ele tem sim os dados cadastrais ajustados, se ele foi feita a qualificação cadastral, com um processo muito simples de verificar se o documento que ele tem representa exatamente o que está na base da Receita Federal. Ótimo, fez isso. A segunda etapa é fazer o encaminhamento para o exame admissional. E normalmente as empresas cometiam outro erro aqui. Primeiro enviava a pessoa e às vezes perdia o prazo para fazer o exame admissional. Você vai ter que no segundo processo inserir essa fase de enviá-lo para fazer o exame admissional, e ao receber a informação, o ASO, de que ele está apto ao trabalho, aí sim você pode sim dar início ao trabalho. Então, você já imaginou que aí precisa ter um planejamento. Então, você não pode contratar uma pessoa hoje e dizer que ele pode começar no dia seguinte, pois o e-social, ele estabelece que o trabalhador, aliás, o empregador, precisa informar no dia anterior ao início do trabalho a base do social daquele empregado que vai começar a trabalhar. Então, ajuste os seus processos, não faça confusão com essa sistemática. O processo que você tem certamente será modificado em função deste novo ritual que deve ser cumprido através do e-social. Para isso, você deve procurar o seu contador, falar com o seu contador para auxiliar você no seu dia a dia. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.